O Supremo Tribunal Federal diz que está garantindo a justiça. Mas será que está mesmo? Hoje você vai ouvir trechos reais de ministros do STF e entender por que tanta gente está questionando o papel do judiciário no Brasil. Eu sou Ed Nascimento. Já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo mergulhar nessa análise. Durante a sessão que analisou os desdobramentos do inquérito que investiga os bastidores da organização dos atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes reagiu a uma alegação feita pela defesa dos réus. Os advogados afirmaram que não tiveram acesso direto às mídias originais com as provas do processo. Segundo eles, o material entregue partiu da própria Secretaria do Supremo Tribunal Federal, já copiado em HDs e pendrives, nada da fonte original. O que deveria ser um questionamento legítimo dentro do processo virou motivo de irritação no plenário. Moraes, como de costume, respondeu de forma enfática. Vamos ouvir. Isso foi relembrado agora por alguns advogados da tribuna, que não tiveram acesso a provas não juntadas no processo. Ou seja, as provas juntadas no processo, todas elas foram utilizadas da mesma forma pela Procuradoria-Geral e pelas defesas. Há uma alegação por escrito, e foi feita na tribuna, que haveria uma violação na cadeia de custódia e nulidade na obtenção de documentos, porque não foram das fontes originais, mas sim de versões fornecidas pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal. O ministro tenta desqualificar a denúncia da defesa, apelando para a autoridade da instituição. Mas o problema aqui não é de confiança, é de procedimento. A questão levantada pelos advogados é técnica e absolutamente legítima. A chamada cadeia de custódia, que garante a autenticidade e o percurso de uma prova, só existe quando se tem acesso à sua origem. Se o material foi repassado já editado, mesmo que por facilidade, o risco de inconsistência está instalado. Não se trata de desconfiança por capricho. Se trata de garantir que o direito de defesa seja respeitado até o último byte. Vamos a mais um trecho da fala de Moraes rebatendo a alegação das provas. Salvo se a defesa comprovar que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal fraudou provas, é uma alegação esdrúxula. Porque a Secretaria facilitou o trabalho dos advogados, assim como eu solicitei que fizesse a todos os ministros do Supremo, fazendo HD para facilitar. Moraes volta a usar uma expressão que se tornou sua assinatura sempre que quer desqualificar um argumento: esdrúxula. Mas o que soa absurdo, na verdade, é essa lógica invertida. Ele inverte o ônus da prova, como se fosse obrigação da defesa provar uma suposta fraude, sem que ela tenha tido acesso ao material original. Como? É como cobrar que alguém prove que o cofre foi arrombado, sem nunca deixar essa pessoa ver o cofre. A defesa só quer o direito de conferir o que foi entregue. Só isso. Isso não é esdrúxulo, é elementar. E mais, o ministro trata essa entrega de HDs como um favor institucional, uma gentileza do STF. Mas em processo penal não existe gentileza, existe protocolo, existe rastreabilidade. Se não há acesso à origem, não há garantia. E sem garantia, o que há é insegurança jurídica. Vamos a mais um trecho da fala de Moraes sobre o mesmo ponto. Não, é um absurdo, é uma alegação sem nenhum fundamento. Então também essa é uma alegação que surgiu só nesse caso. Também afasto, porque as versões teriam sido fornecidas pela Secretaria em HDs e pendrives. Ora, são versões a partir das mesmas obtidas, fornecidas pela PF e que estamos todos nós com elas. E não há nenhuma alegação de que seja a PF, seja a Secretaria, tenham fraudado qualquer uma dessas provas. Moraes tenta pôr um ponto final no debate, chamando a alegação de absurda e sem fundamento. Mas, de novo, ele ignora o centro da questão. Não é sobre confiar ou não na PF nem na Secretaria, é sobre poder verificar. A defesa não pôde conferir se o que chegou nos HDs é de fato idêntico ao material original. Ela não teve como comparar, não teve como auditar, e por isso não teve como validar. E aí vem o argumento mais problemático. Estamos todos usando essas versões. Sim, e justamente por isso o problema se amplia.
Se ninguém teve acesso à origem, então todos estão operando com base em um material cuja integridade não pode ser confirmada de forma independente. Se tudo está tão certo como dizem, por que não abrir os arquivos originais? Nesse ponto, o silêncio pesa mais que qualquer palavra. A menos que tenha uma prova de fraude. Como é que uma defesa pode produzir essa prova se sequer teve contato com o material de origem? Não dá. É ilógico. O que Moraes está dizendo é basicamente: vocês precisam confiar na gente. Nós somos o Supremo Tribunal Federal. Como se a instituição estivesse imune a erros. Mas é o mesmo ministro que já manteve preso por quase um ano um homem em situação de rua que estava ali por curiosidade, sem qualquer envolvimento com os atos investigados. O STF não é infalível. E quando erra, erra com impacto, erra com o peso da toga. Por isso, a desconfiança da defesa não é esdrúxula, é legítima, é necessária, é saudável. E aqui fica uma pergunta. Se fosse o Ministério Público e não a Secretaria do STF entregando um pendrive para uma defesa de Lula, a reação dos ministros seria a mesma. Se fosse a equipe de Deltan Dallagnol entregando arquivos à defesa de um réu petista, haveria a mesma complacência? A resposta é clara e desconfortável. Moraes se diz imparcial, mas na prática está atuando como parte acusadora. Se só um lado tem acesso real às provas e o outro recebe versões editadas, como se espera equilíbrio? O STF deveria ser o árbitro, mas nesse cenário ele se comporta como alguém com interesses no jogo. E é impossível não lembrar do que o próprio Supremo fez durante a Lava Jato. Naquela época, o tribunal anulou provas da Odebrecht com base em uma alegação frágil, de que arquivos foram transportados em sacolas de supermercado. Tudo isso a partir de uma mensagem hackeada sem autenticação oficial. E o que aconteceu? Provas que envolviam nomes de políticos, planilhas de propina, documentos extensos, tudo foi desconsiderado. A régua era outra. Agora, com os HDs de pendrives da Secretaria do STF, a defesa sequer pode questionar a autenticidade do material. 2 pesos, 2 medidas. E assim se encerra mais uma sessão em que o Supremo Tribunal Federal se posiciona como autoridade máxima, mas sem responder de forma clara às dúvidas legítimas levantadas pela defesa. Muito se falou sobre cadeia de custódia, confiança nos agentes públicos, estrutura do processo. Mas o que se evitou a todo momento foi o ponto central. Por que não permitir o acesso direto às mídias originais? Não é apenas uma questão jurídica, é uma questão de confiança pública. Confiança não se impõe, se constrói com coerência e transparência. O STF diz carregar o peso da toga nos ombros, mas cada vez mais esse peso parece ser usado como escudo, e não como símbolo de equilíbrio. Essa matéria não é sobre atacar instituições, é sobre defender a essência do Estado de Direito, onde réus têm direito a provas, advogados têm direito a acesso e ministros têm dever de responder, e não de silenciar, desqualificar ou distorcer. Porque, no fim das contas, o que sustenta a justiça não é a toga, é a verdade.